Olá, meu nome é Isabela e eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre a probabilidade e a área da saúde. No nosso cotidiano, nós nos deparamos com dilemas acerca de dúvidas simples: se irá chover ou não, as chances de um time ganhar, ou até mesmo se é possível ganhar na Mega Sena. E tudo isso se remete a uma coisa: a probabilidade. A probabilidade é uma das áreas da matemática que está mais inserida no nosso cotidiano. Originada do latim, probare significa testar ou provar e remete à ideia de que um evento pode ou não acontecer. Indo um pouco mais além, podemos perceber que diversas áreas, como a economia, previsões de eleições e até mesmo a medicina, dependem de pesquisas que analisem as chances de acontecer um determinado evento. Portanto, apesar de parecer um estudo simples, ele demanda tempo, muitos testes e bastante pesquisa, uma vez que tem um grande impacto na vida de várias pessoas, como vamos analisar. Com a ascensão das discussões sobre contracepção, liberdade e autonomia dos corpos femininos, na década de 60 surgiu o primeiro anticoncepcional, que veio a ser um pontapé para o desenvolvimento de outros métodos contraceptivos. Hoje, com mais estudos e avanços na medicina, as possibilidades de contracepção são muitas, e a decisão entre qual método escolher é pautada no índice de falha e nos efeitos colaterais. Oi, eu sou Nita e irei relacionar probabilidade com saúde. Bem, em nosso dia a dia nos deparamos com tantas dúvidas de como se irá chover, qual a chance de um time ganhar e até mesmo se é possível ganhar na Mega Sena. E tudo isso se remete à probabilidade. A probabilidade está mais inserida em nossas vidas do que pensamos. E quando se trata de saúde, ainda mais, pois todo medicamento e até mesmo métodos contraceptivos são estudados a fundo, sua eficácia e seus efeitos colaterais, para assim decidir qual o melhor para cada organismo. E já que tocamos no assunto contraceptivo, irei trazer uma pesquisa realizada em 1996 no Rio Grande do Sul, na qual foram entrevistadas 867 mulheres de 20 a 60 anos, sendo 627 utilizam algum método contraceptivo, o que corresponde a 61% das mulheres. Dentre as mulheres de 20 a 49 anos foram obtidos os seguintes dados: anticoncepcional oral 48,8%, ligadura tubária 18,7%, preservativo masculino 17,3% e dispositivo intrauterino 7,3% e outros métodos 7,9%. E apesar de existir vários métodos contraceptivos, nenhum é 100% seguro, ainda que o índice de erro seja o menor possível. E a estimação do índice de erro de um método contraceptivo é feito em uma testagem em massa, garante que existam previsões aproximadas sobre o resultado de um grande número de repetições de um experimento. E com base em uma pesquisa realizada pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher em Ribeirão Preto, obteve-se o seguinte dado: métodos de barreira, preservativo masculino. Gravidez, quando usado corretamente, 5 em 6, ou em 100. Gravidez, quando usado comumente, 15 em 100. Preservativo feminino. Gravidez, quando usado corretamente, 5 em 100. Gravidez, quando usado comumente, 21 em 100. E para os métodos hormonais, pílula. Gravidez, quando usado corretamente, 3 em 1000. Gravidez, quando usado comumente, 2 em 100. Injetáveis, mensal ou trimestral. Gravidez, quando usado corretamente, 5 em 1000. Gravidez, quando usado comumente, 2 em 100. E com base nessas probabilidades, cada pessoa escolhe qual o melhor e mais adequado método para si. Apesar dos benefícios proporcionados pelos anticoncepcionais, é bom ficar atento aos efeitos colaterais que eles podem despertar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as reações adversas a medicamentos são
Qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre em medicamentos, em doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções fisiológicas. No caso dos anticoncepcionais, as reações podem ser manifestadas através de inchaço, dor de cabeça e náuseas, acne, alterações de humor, diminuição da libido ou até mesmo trombose. Pensando mais sobre reações adversas, um medicamento bastante conhecido na vida dos brasileiros é a metformina. Com mais de 9 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, poucas fazem tratamento com a metformina pois temem os seus efeitos. Um fato curioso sobre esse desuso é que é muito mais perigoso esperar o efeito da diabetes no corpo do que possuir uma reação à metformina. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos colaterais da radioterapia, que apesar de ser um procedimento invasivo, em alguns casos é a única saída para o paciente. Antes de falar um pouco mais sobre os efeitos e as probabilidades que os cercam, é importante entender o que é radioterapia. É um tratamento contra o câncer muito utilizado a partir de radiações ionizantes, um tipo de energia direcionada para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. É utilizado em cerca de 66% dos pacientes com câncer, ou seja, 2 a cada 3 pacientes. Quanto aos efeitos colaterais, a nível celular, essa probabilidade de interação depende de fatores como a qualidade e a quantidade da radiação, e os subsequentes efeitos dependem da dose recebida, do tamanho do volume irradiado e do tipo de tecido. Dentre os efeitos colaterais estão cansaço, reações de pele, perda de apetite e dor ao engolir. A probabilidade ainda é utilizada no controle do tumor. Há um cálculo que é feito para se descobrir a possibilidade da cura da doença, mais uma área da saúde que utiliza de contas e fórmulas probabilísticas em seu tratamento, e é chamada de TCP. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos colaterais do corticoide, que são medicamentos normalmente utilizados para tratar inflamações no corpo. É o medicamento disponível mais forte e trata doenças como artrite reumatoide, doenças do tecido conjuntivo, esclerose múltipla e emergências como edema cerebral devido a câncer, asma e reações alérgicas graves. Importante salientar que esse medicamento salva muitas vidas quando estamos tratando de inflamações muito graves. Seus efeitos colaterais são adelgaçamento da pele com estrias e equimose, hipertensão arterial, inchaço no olho e abdômen, perda de cálcio, fome, ganho de peso e alterações no humor. Importante salientar que, pelo menos um desses efeitos colaterais aparecerão quando se toma esse remédio periodicamente. Por isso que é muito importante o acompanhamento e a observação, porque quanto maior a injeção desse medicamento, maiores as chances de terem esses efeitos colaterais prolongados e intensificados. Mas claro, eles só são utilizados nessas doenças quando é provável que seu benefício ultrapasse o seu risco. Falaremos agora um pouco sobre probabilidade e estatística na produção e eficácia das vacinas. Dentro da área da saúde, esse tem sido um assunto bastante discutido. Trarei aqui dados de epidemias e suas respectivas vacinas para que a gente comprove matematicamente a importância da vacinação. Começando pela meningite. Em 1974, foi o pico do seu surto. Chegou a matar 2.500 pessoas em São Paulo. Sua mortalidade era de 10 a 20%. E 1 a cada 5 sobreviventes tinham de passar por amputação de um membro ou se ficavam surdos. A importância e urgência da vacinação pelas autoridades de saúde foi essencial para a erradicação da doença. Foram aplicadas 80 milhões de doses, sendo delas 10 milhões em 4 dias. Isso mostra a importância e a necessidade da vacinação, assim como a poliomielite, que foi um marco na vacinação no Brasil em 1994. Além disso, o sarampo e a rubéola, já no século XXI. Essas duas últimas doenças assolavam cerca de 100 mil pessoas por ano. Com isso, a mortalidade infantil despencou. Em 1970, cerca de 100 de mil crianças até os 5 anos de vida acabavam morrendo. Hoje, nós diminuímos esse número para menos de 10 crianças que morrem até os 5 anos de vida. Falando do Covid e da sua vacinação, 130 milhões de pessoas foram vacinadas no mundo entre 2020 e 2021. E nenhuma morte foi comprovada a partir da vacinação. O efeito colateral mais agravante foi a anafilaxia, que assolou apenas 2 a 5 pessoas a cada milhão de habitantes nos Estados Unidos. Essa anafilaxia é apenas uma alergia considerada um pouco mais grave.
Desse 1 milhão de pessoas, fazendo essa comparação, se não tivessem sido vacinadas, cerca de 17 mil pessoas morreriam da doença. Ou seja, os efeitos colaterais da vacina assolam apenas 0,1% da população. E ainda mais, efeitos graves apenas 0,01%. Bom, todos esses dados, desde o tratamento com corticoides, radioterapias, até mesmo a produção de vacinas e a sua eficácia, serve para a gente entender a importância da utilização da probabilidade estatística dentro da área da saúde. Ela pode ser usada de variadas formas, para que alunos e professores do campo possam tomar decisões que vão afetar diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas, por exemplo, ou também para auxiliar no estabelecimento de previsões sobre o curso de determinadas doenças, o que é fundamental para a escolha de um tratamento individualizado e adequado. Hoje em dia, com o aprimoramento do aparato científico e tecnológico, existem muitos recursos para garantir que os medicamentos sejam eficazes e que seus efeitos sejam adversos sejam minimizados. Apesar disso, ainda existem possibilidades de desenvolver reações adversas graves, ainda que na maioria dos casos essa probabilidade seja muito pequena. É necessário estar ciente das consequências e, mais ainda, é prejudicial à saúde evitar o tratamento, do que estar disposto a passar por ele mesmo com o risco de adquirir algum efeito colateral.